distância máxima são 5 saltos até o mais distante. Então, a rede é absolutamente integrada e, no entanto, você tem uma heterogeneidade, um repertório, digamos, virtualmente inesgotável, infinito de modos de funcionamento, perfis de funcionamento, padrões possíveis para a gente perceber, consensualizar de funcionamento. Então, eu diria que até sob o ponto de vista da ciência, inclusive pelo ponto de vista da ciência, está dando para fechar essa porta. A gente deve dar uma revisada aí, para pelo menos colocar isso em aberto. Sim. Talvez conversar com o próprio autor, que já é tão acessível, saber dele se realmente é isso que ele quer dizer, ou o que ele quer dizer. Só fazendo parênteses, que é isso, senão é um texto argumentativo, né? Foi uma transcrição de uma fala. Pois é. E aí eu lembrei da generosidade, né? Quando a gente está numa fala, a gente produz, a gente está o tempo todo fazendo fundo, e na fala essa figura a gente tem muitas vezes que contrastar ainda mais para ela parecer uma figura divisável pela nossa audiência. É mais na aula. Pois é. Então, isso é uma um ponto que eu acho interessante, que chamou muita atenção, porque eu venho trazendo muito essa questão dos meus discursos, não dos meus artigos ainda não chegou. A questão da adimensionalidade. Eu comecei com você a questão da adimensionalidade, da sensação. Né? A sensação, eu entendo que a sensação, talvez essa sensação que a gente possa chamar de compartilhamento, do amor natural, é uma sensação adimensional. Então, essa adimensionalidade é um termo que vem me sendo bastante caro. E você coloca no início da sua dissertação que você estaria mostrando que essa adimensionalidade, que uma adimensionalidade acontece em função de uma recursividade, enfim, das recursividades do processo de construção de organização por consensualidade, né, de conduta, em que isso seria, então, comentado mais adiante, seria desenvolvido mais adiante. Isso não foi desenvolvido, você não chegou aí. Eu acho que eu não falo em adimensionalidade, você fala de uma outra topologia. Você coloca a traço dimensional. Lá no final você fala em topologias. Eu não sei o quanto as topologias realmente estão dialogando com essa adimensionalidade que você coloca lá na frente. Mas aí era legal dar uma revisada nisso, Caetano, porque a gente fica na expectativa, ou pelo menos fica na expectativa, de que essa recursividade passa uma dimensionalidade, e aí o que nos ocorre imediatamente? Quando você está considerando os coeficientes, né? Os coeficientes em matemática, eles, na física, né? Sobretudo na física, que é onde eu venho, os coeficientes em geral eles são adimensionais, né? Porque você simplesmente divide um pelo outro. Você corta a dimensão deles pelo processo de divisão. E eu achei interessante, porque eu levei essa questão do adimensional, eu comprei a sua ideia em relação à recursividade. Mas aí foi ficando claro, ao longo do seu desenvolvimento, o que considera essa recursividade dentro de uma vida para a construção de uma realidade, ficou claro que o processo é iterativo. Por isso que eu estava falando de interatividade aqui, porque a sua tese, a sua dissertação me trouxe isso.
interativo. Não poderia deixar de ser. E nessa hiperatividade, se você nunca para no mesmo lugar, a adimensionalidade ela começa pela questão de acabar entrando aquilo que saiu, a dimensão daquilo que entra, a dimensão daquilo que sai, a gente começa a colocar isso em questão. Quer dizer, a conta, literalmente, né, a matemática que poderia ser pescrutada dentro desse modelo, ela não fecha. Ou, aplicando a matemática, o processo biofísico, ele não está fechando. Tá? E aí eu fiquei me perguntando se nessa construção de uma realidade, por um processo recursivo, que não chega a um adimensional, chega a uma dimensão que é diferente daquela ponto de partida, foi modificada, foi mareada, foi reformada ou transformada pelo processo de coderiva, pelo processo de recursividades de segundo grau, na ordem, né? Me ocorre o seguinte, essa realidade, ela então está mais para uma realidade de objetificação. Ela combina com a ideia da linguagem conforme introduzida, pelo menos, no seu capítulo de linguagens, ao referir-se ao natural, tá? ao pensamento. E aí, a gente começa a se perguntar o que é esse adimensional que a gente pesquisa, onde é que ele está? E aí, esse adimensional me ocorre, aí você coloca em alguns momentos também da sua dissertação, não estou mais lendo aqui, não estou com as páginas mais anotadas, porque senão eu não acabo nunca de falar. Mas você coloca que você coloca, você menciona, ou em primeira pessoa, ou na voz maturana, você menciona a questão das sensações de algo que não é a linguagem. Existe alguma coisa que não seria linguagem. Essa alguma coisa você chega a usar o termo pré-linguístico ou pré-narrativo. Tá? Infelizmente eu não anotei aqui, eu não sei se vocês lembram. Você chega a usar esse termo. É um momento no terço final da sua tese. E então isso abre a ideia de que exista um aspecto da experiência que não é narrativo, ou existe um aspecto da experiência que é indissociável da experiência, mas que pode abrir mão de um processo linguístico. Tá? E isso é extremamente importante, a meu ver. Quando o Gabriel Cid coloca a questão da possibilidade de vidas inorgânicas, não me ocorre exatamente, eu não consegui ficar só nas vidas inorgânicas, mas achei fascinante, porque o que me ocorreu durante a sua leitura foram vidas híbridas, que pudessem conter o orgânico e o inorgânico. Eu sinto falta de desenvolvimento, se é que possível, sinto alguma falta de desenvolvimento maturano, mas é porque é a culpa dele, né? A gente começa a dar outros saltos, como é culpa dele a apropriação metafórica, metonímica, seja lá como eles estiverem, dos termos desse universo maravilhoso que eles abrem, a possibilidade de que a ideia de que a rocha, e aí eu já estou me referindo à citação, inclusive, que você faz no Capra, né? Que a rocha seria anímica, a rocha não é inteligente,
Mas a rocha não poderia ser uma unidade simples dentro de um sistema? Ah, sim. Para se manter enquanto rocha, né? Senão não seria rocha. Em termos de uma base lógica de universo dentro de universo, Isso foi uma área que eu não ou de entrei estruturas mais. dentro de estruturas. Eu tentei caminhar nisso por causa que eu esbarrava no nominalismo, que é uma discussão complicadíssima a nível filosófico. Eu teria que escolher uma vertente Então, sua tese epistemológica. atendeu mais do que suficientemente. Mas essas questões que você está falando são as que me passaram. Assim, só eu achei o texto que você está falando aqui. Não é um texto meu, é de novo um texto do. Agora, tipo, eu contrastando o Elrani com o Maturana, tentando responder o Elrani através do Maturana. Quando o Elrani, só voltando aí, a ciência não pode afirmar nada além do fato de que monges em estados de meditação apresentam uma predominância de ondas gama. Esse é o limite da ciência. Não se pode afirmar nada além disso. Corta, vamos para o Maturana. As considerações do Elrani encontram uma proposição explicativa na narrativa científica de Maturana. Ao buscar uma maneira do observador poder falar de suas próprias experiências, Maturana nos convida à construção de uma nova noção de realidade, partindo da consciência da nossa dimensão biológica como observadores, reconfigurando assim o papel da experiência na validação das verdades científicas. Aí o Maturana vai falar que eu nunca encontrei ninguém que estivesse disposto a dizer que não tem sentido falar do mundo real, objetivo, independente do observador. Não tem sentido. Não é que esteja aí esse mundo real e eu não possa conhecê-lo. É que não tem sequer sentido dizer que está aí e que eu não possa conhecê-lo. Porque no momento que eu digo isso, eu faço uma afirmação que não é sobre isso, é uma afirmação linguística. Então, ele vai depois ter um corte aqui. A experiência, como experiência, não pertence à linguagem. A experiência é uma experiência, de fato, subjetiva da interação de um observador com o real e iniciando o processo de tessitura de uma realidade subjetiva que pode ser comungada socialmente como uma realidade coletiva. Então, a experiência como experiência não pertence à linguagem. A experiência como experiência fica substituída ao nominalismo por sua descrição, mas sua presença fica constituída na distinção. É exatamente isso que você está falando, não é isso? Porque se não for constituída na distinção, não posso fazer nada com ela. Assim, a experiência acontece comigo, como acontece ao meu viver, o qual eu faço. Ou seja, é o amor de Maturana, conforme ele nos leva a linguajar. É exatamente isso. A definição dele de linguajar é maravilhosa. Um cientista falando isso melhor ainda. Muito lindo. Os filósofos falando isso, pode falar. Tá. Senti falta. O silêncio epistemológico do Evandro. Sim. Eu senti falta, já que você colocou isso aí, ó. Mas isso não vai ficar isso fica para sua tese. Sim, são coisas que eu botei aqui como. Esse silêncio epistemológico tem a ver, por que eu estou buscando ele agora? Porque tem a ver com algo com os aspectos da experiência que vão além da linguagem. Sim, você chama de pré-linguístico. Então, depois eu queria que você atentasse para isso. Não, é por isso que eu falo, essa dissertação, eu acho que essas dúvidas que você está tendo, assim, essas coisas, elas não seriam argumentadas, mas eu acho que elas seriam claramente intuídas se eu tivesse colocado as epífias que eu queria. Se entender a procura da poesia do Drummond e ver o silêncio epistêmico, meu Deus, é a mesma coisa que eu estou falando. Então, lá contempla as palavras e tal, é justamente isso. Se tu quer entender alguma coisa, tu não pode chegar procurando encaixar significado. Você tem que estar em acoplamento estrutural flexível, disponível a criar contexto de significação frente àquela essa coisa. O Evandro argumenta pelo viés da psicopolítica é justamente isso, através de práticas corporais, de colocar o corpo em estados corporais flexíveis a percepções do meio que consigam ressignificar elas no momento posterior, você consegue encontrar novos caminhos linguísticos, assim, que às vezes caminhos que ainda não estão construídos. Por isso que eu aponto o Bakhtin. O Bakhtin ele traz, aliás, todo esse jogo que a gente faz aqui
chega a ser assim, não digo humilhante porque eu adoro Bakhtin, mas é maravilhoso. O cara ele consegue assim, com uma clareza assustadora falar do que é essa polifonia, do que é essa flexibilidade linguística, do que é a construção de sentidos. Tem um livro dele. Isso eu acho que poderia ser o tema da sua tese de doutorado. Eu pensei, quando eu vi o Bakhtin, eu parei de ler assim, que eu vou soltar se continuar esse cara. Nessa seara. O método Orsay é exatamente. Sim, eu sei, eu quero te mostrar as aproximações do natural do Orsay justamente por aí. A primeira iniciativa no mundo de se levar para o plano de experimentação científica é essa hibridação. Exatamente, é uma coisa que eu comecei a argumentar, Mayra, mas aí aquilo já fica completamente distoante do estilo real. Não, eu entendi. Porque é um nível de proposição tão amplo, aí eu amarrado. Entendo que isso compõe um universo que é talvez seja o seu próximo passo, segundo a lógica que você tinha da sua motivação lá no início. Eu não sei se ela vai possível, assim, vai se transformando. É o balanceamento entre o desejo e a possibilidade de dar conta dele, assim, eu acho que eu mais aprendi isso, essa assim, questão de como o sujeito está dentro da ciência. Como é que o sujeito de novo, né, só para concluir essa questão do método Orsay, é exatamente essa endoscopia. Quer dizer, a gente está investigando como que o sujeito, quer dizer, primeiro, confirmando a existência de um sujeito a partir do método científico, a partir da experimentação molecular, e, ao mesmo tempo, como que a ciência ela está, então, se alimentando desse sujeito para a formulação da sua prática. É o que a gente está chamando de estética na ciência, e método Orsay, mas basicamente é isso. Bakhtin, ele tem um livro que é a Estética da Criação Verbal. Esse homem já respondeu, não sei se eu gosto, mas ele respondeu dentro do domínio linguístico. Como é que você... É sensacional, você pega o Bakhtin e coloca no que é um método científico, não, é só um exercício de escrever, assim, porque é de uma clareza assustadora. E aí, eu acho que essa é a minha última questão. Assim, a vertigem epistemológica da biologia do conhecer de Humberto Maturana, ufa, maravilhoso. Quando eu for para o seu segundo título, né, o seu desdobramento, a imersão do sujeito autoconsciente através da linguagem, assim como os colegas, eu vi vários programas. Então, eu acho que aí é o lado, assim, digamos, obscuro, assim, você é como se você estivesse falando de alguma coisa que você gostaria de ter falado, mas, ao mesmo tempo, talvez você não tenha percebido, não sei, o quanto isso pode ser, quanto isso é potencialmente contraditório com existe uma contradição, a meu ver, posso estar errado, a meu ver, existe uma contradição entre esse processo, entre essa subjetificação e a epistemologia que você vai criar. Essa autoconsciência, entende? Existe uma questão aí que eu acho que você vai... Está complicado isso. Tá complicado. Essa autoconsciência através da linguagem alguma coisa que você deve se perguntar se a experiência é mais do que a linguagem. O que é essa consciência? Uma redefinição. Outra questão, quando você coloca a experiência é mais que a linguagem. O sujeito está na linguagem. O sujeito é mais do que a linguagem, aí a gente começa a se perguntar. O sujeito é mais do que a linguagem. Não sei, porque o sujeito só pode ser sujeito a partir da linguagem. Se a experiência ela é alguma coisa a gente é mais do que sujeito, vai além mas da linguagem, a linguagem dela decorre, a linguagem decorre de uma experiência, mas a experiência vai além dela. Entende o problema aí? Mas a questão aí é o conceito de linguagem, a linguagem não é a língua. Exatamente, mas a linguagem é tratada ora como língua, dentro do texto, muitas referências que você usa, autores que
Autonomia linguística. Para eles, Isso é um perigo, porque a linguagem aqui no Imaginando vai muito além da língua. É a experiência. E a experiência vai além da linguagem dematurando. A experiência vai além mesmo. E isso é o que me parece. Tá? Estou afirmando para te impressionar, mas é o que me parece. Em que sentido? A experiência teria aspectos que seriam pré-objetificação, no sentido de que existiria um adimensional, existiria. O que é esse real que a gente busca? Provocação, gente. Provocação, momento de voo, tá? Momento de vivermito. O que seria esse real o real dos nossos sonhos? Eu falo como cientista. O que é o real dos nossos sonhos? Acabou figura e fundo. O objeto é a união da figura com o fundo. É tudo que a gente quer em ciência. Chegar a um objeto, digo, é interpretação. As próprias definições dele. Que é tudo. Eu vou ganhar um Nobel dos Nobéis se eu conseguir explicar tudo. Porque tudo, absolutamente tudo, está abarcado no meu modelo. Claro. Eliminar figura e fundo. Esse para mim é o aspecto não inclua o linguístico. tudo na tua teoria, que é o que mais ou menos o Einstein propõe. Né? Ele cria tantas malhas argumentativas ali que, mesmo que tu não consiga pensar além dele, tu consegue ver o que Mas está isso, dentro. não fui eu que inventei esse grande objetivo do cientista. Ele está em toda a ciência. Todos nós queremos isso. A gente tem, é esse o sonho, a brincadeira, né? A gente está brincando com isso. É a mágica que a gente queria que acontecesse dentro do plano, né, da linguagem da ciência. Então, essa é uma provocação que eu deixo assim para você, né? Acho que é isso. Será que é possível criar uma rede de realidades que faça sentido vetorial, que faça sentido cognitivo, que faça sentido? Eu só tenho a agradecer assim, vocês agora por ter esse esforço, por ler esse catatal assim, uma semana, inclusive, tive isso, mas que bom, assim, a proposta é justamente isso, proporcionar, eu dialoguei essa situação muito com vocês, assim, a partir do que a gente se provocou, e a proposta era essa, assim, de tentar trazer a minha angústia de buscar um significado, buscar um viés argumentativo, principalmente, assim, porque as questões são coletivas, as questões a gente está muito próximo em relação aos nossos endereçamentos. Assim. O que eu tentei fazer e construir esse texto é assumir um local, pelo menos que seja inicial, né, de poder endereçar a minha visão. Né. A questão não é aqui para defender Maturana, salvemos Maturana, eis a verdade. Claro que não, porque eu peguei, olha só, esse cara me está propondo um viés bem honesto de ter um ângulo de visão, como biólogo. Bom, por acaso eu sou biólogo. Então, vamos partir daqui. Essas questões sempre vão continuar na revolução. Se você continuar assumindo o discurso Maturana, provavelmente não, pelo esse limite que ele dá a essas significações que você deu. Mas é o que eu vi, Mário. E é o que eu justamente tentava trazer, o tempo todo eu tentava trazer para a argumentação essas questões. E eu vi, como biólogo, como discurso científico, eu não é que não é possível, é que eu não estou sendo capaz de argumentar. Quando eu começo a argumentar, o negócio vira uma panaceia enlouquecida. Então, foi um exercício de humildade mesmo, assim, cara, eu não tenho pé para pôr no chão, então vou até onde eu consigo. É isso, dá-me isso aqui. Agora sim, talvez eu tenha que procurar em outras áreas, eu penso muito assim em biosemiótica, em algumas áreas que elas te colocam no limite significativo do universo científico, justamente explorando a criação de conceitos. Eles não estão preocupados com a comprovação teórica, eles estão preocupados com o que a gente pode propor argumentativamente que alimente a ciência. Eu não sei, assim, muito modestamente, o que eu vejo da física quântica é
Eles estão ali propondo ideias, né? Porque depois tu vai procurar uma comprovação experimental, um modelo analítico e tal. Tu vê aquele livro maravilhoso que é a parte toda do Heisenberg. Meu Deus, os caras eram totalmente isso, assim, eles propondo ideias que depois, bom, além disso, a gente é físico, a gente é muito bom. Então vamos amarrar isso com teoria agora, mas é isso. É o chão possível, assim, mas eu concordo. Pode ver? 99% do que tu falou, eu fiquei angustiado com essas coisas mesmo, que é angustiante. E é o que nos move, assim, eu acho. Bom, eu, na qualidade de perguntador, eu gostaria de fazer alguns comentários. Assim. A mim parece que essa qualidade, essa natureza transdisciplinar do HCTE, do programa ao qual nos dedicamos, eu percebi ela vigorar bastante na sua dissertação. Na medida em que você fez um esforço de delimitar o teu lugar de fala a partir do livro e procurar especificar não falhas, no sentido dela, ou seja, de aberturas, de interrupção, por exemplo, com a filosofia, como os colegas Dr. Luiz e Gabriel marcaram também, ou com a neurociência, e sobretudo da banca sinalizada de uma maneira ou outra. E isso é um exercício, portanto, um exercício de humildade necessária à transdisciplinaridade, porque esse é um grande problema da transdisciplinaridade, né? Que é, por exemplo, sublinhado pelo professor Kuglugin, ou seja, essa necessidade, esse perigo de não ficar encapsulado numa verdade absoluta. E quando me lembro agora do professor Jacques Poulan, que eu titular da Cátedra de Filosofia, quando ele defende essa visão da transculturalidade no sentido de que a verdade está entre nós.